Santos sem Gabigol, Santos sem Neymar de novo. Vamos para a escalação do Atlético Paranaense para o jogo lá na Arena da Baixada. O Odair Hellmann entra em campo com o goleiro Santos, Teran, Arthur Dias e Esquivel, 3 na zaga aqui. Aí tem o Benavides ali pela direita, Léo Deric pela esquerda, meio campo Portilha e Zapelli. Aí o ataque Mendonça, Viveiros e Julimar, sem o Renan Peixoto. Agora prepare-se para a escalação do Santos Futebol Clube. O Alvinegro de Vila Belmiro, que vem para campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Eivaldo, Luan Pérez e Vinícius Lira. Meio campo, João Schmidt, Gabriel Menino e Bom Tempo, Miguelito, Tassiano e Rony. Esse é o time do Santos, sem Adonis Frias, sem Ilharão, sem Zé Rafael, sem Gabigol e sem Neymar. Eu acho que o Santos vai usar um losango de meio campo. Acho que vai usar o João Schmidt como primeiro volante, o Gabriel Menino um pouco mais pelo lado direito, Bom Tempo pelo lado esquerdo, Miguelito fazendo a ligação meio e ataque, Rony e Tassiano formando uma dupla na frente. Acho que o Santos vai jogar dessa forma hoje. E pode ser até o Tassiano voltando também para ser meia, né? Isso. Também porque ele, com o Vojvoda foi centroavante, mas já foi falso, 9, saindo da área e tal. Mas assim, essa escalação é um absurdo, né? Porque assim, primeiro, a desculpa por Gabigol não jogar é que o CK tá alto. O CK é aquele exame que faz, que pode prever uma lesão e tal. O Santos está colocando à frente do Campeonato Brasileiro o Campeonato Paulista. Até o momento em que o Santos poderia ser rebaixado, eu entendo isso. Agora que o Santos não corre mais risco de rebaixamento, você na terceira rodada do Campeonato Brasileiro usar um time, tirar o Gabigol do campo, tirar o Barreal, que tinha que ser titular, está no banco de reservas, é um grande indício de que o Vojvoda quer tentar classificar no domingo contra o Velo Clube, onde o Neymar vai jogar, inclusive, é o que dizem, né? Que o Neymar vai jogar. O Santos não tem time, o Santos precisa pensar em 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O Santos não tem time para fazer isso. E olhar para o Campeonato Paulista, onde você precisa ganhar e precisa de outros resultados para se classificar, e de repente tirar 2 jogadores importantes, não estou falando do Neymar, porque o Neymar é um cara que, para voltar hoje, ok, não vai voltar lá contra o Atlético Paranaense, no gramado artificial, beleza, a gente entende. Agora, o Gabigol e também o Barreal fora da equipe, por quê? Eu acho um absurdo. Tinha que jogar com os melhores jogadores e não olhar só para o Campeonato Paulista. Né? Mas o Campeonato Paulista, o Santos depende dos outros. Então, por isso que eu estou falando. O Santos tem 9 pontos, o Capivaria no 10, que são os 2 times que são fora da zona de rebaixamento. Exato. Depende da derrota dos outros. Então para que vai deixar jogador de fora hoje? Tinha que jogar todo mundo. E não jogar domingo. Se cair no Paulista na primeira fase, que se dane. Fala, Berna, que situação, hein? Aí a desculpinha é sempre gramado artificial. Passou dos limites já, né? Eu acho que é pertinente a preocupação com a grama sintética. O Neymar não voltaria, de forma nenhuma, né? Isso dito pelos jogadores prejudica a dinâmica do jogo. Não existe um estudo que comprove que o cara vai sofrer lesão, aquela coisa toda, mas os jogadores que devem ser ouvidos sempre, eles falam sobre isso. Agora, o Léo Fontes tocou num aspecto muito importante, que é o Barreal no banco de reservas. O Rony poderia ter sido colocado como centroavante, com o Miguelito um pouco mais à frente e, de repente, o Barreal. Isso mostra também, o Lautaro está apto, não? Está no banco de... Está queimadaço, né? O Lautaro Dias está queimadaço. Porque ele vai improvisar o Tassiano como centroavante mais uma vez. O Tassiano tem 2 bons jogos com a camisa do Santos, assim, que eu me lembro. O jogo contra o Cruzeiro no ano passado e quando ele entra contra o Novo Horizontino. Ele jogou bem contra o Novo Horizontino, a vitória do Santos por 2-1 na estreia no Campeonato Paulista. Ele faz o gol da virada, inclusive, nessa partida. Mas o Rony jogou muito mal, embora tenha feito gol contra o Noroeste. E jogou aberto pelo lado esquerdo. Até me surpreendeu o posicionamento dele. Eu imaginava uma dupla com o Gabriel. Teve gente que gostou dele por ter sido voluntarioso, principalmente. Ele errou tudo que tentou naquela partida. Ele fez o gol. É que ele se entrega, né, Berna? E aí o torcedor do Santos que vê um time, muitas vezes,
Pode ser. lento, né? Sem aquela vontade de jogar, ver o Rony jogando. Sem Fala, pô, alma. pelo menos tem um Todos cara eles que são tá times sem correndo alma. ali, né? O Tiquinho... Acabou? Tiquinho? O Santos tá assim, né? O Rolês tá no banco. jogando, Tá no banco. Mas também... É assim que vai o Santos. Pô, o Tiquinho jogou o ano passado inteiro, ele estava à disposição, cara. Ele não jogou, não fez gol, não fez nada. Né? Então, eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que a função do técnico é recuperar e fazer os melhores jogadores jogarem no time. Eu acho que se você comparar o Tiquinho Soares com o Tassiano, com o Lautaro, com qualquer centroavante que o Santos tem, o Tiquinho é melhor que todos eles, mas de longe. Só que a função do técnico é dar confiança pro cara e colocar, a não sei que ele tenha problema físico. O Tiquinho teve um bom tempo ali, sem trocadilho com o jogador do Santos, que será titular, com mérito. Pô, aleluia, né? No Porto, no Futebol Clube do Porto, ele foi muito bem. Em 2023 ele foi muito bem no Botafogo. Sim. Jogou muito, cara. Teve um jogo no Maracanã que o jogador do Botafogo é expulso. No clássico, cara, ele segurou o Flamengo inteirinho, cara, sozinho. Ele jogou muito. A bola ia nele, ele segurava, vinha 2, 3 do Flamengo, ele fazia o pivô, esperava o time sair, tocar. Falei, cara, Mas já é um jogador de uma idade avançada e que de uma hora para outra ele pode cair de rendimento, como para mim aconteceu no Santos. É o tipo... a gente fala sempre do Santos e a gente volta sempre ao mesmo ponto. A gente sempre cai no perfil de contratações do Santos. Jogadores de uma idade mais avançada que já tiveram o seu auge há bastante tempo e que não vão jogar no mesmo nível. Se conseguirem chegar perto disso já está bom, mas nenhum, ou praticamente nenhum deles, consegue chegar a esse nível aceitável para que o Santos produza alguma coisa no campo. Até agora não, talvez só o William Arão, né? Porque Mike, Luan Pérez, Zé Rafael... O próprio Tiquinho, o Neymar. Gabigol. Teve grandes momentos, mas... E o Luan Pérez já foi bem no Santos. Jogou bem nesse time do São Paulo. Então, Jogava bem naquele time. esse é o problema. Quanto às ausências hoje, eu acho que o Santos está com a corda no pescoço desde que começou o Campeonato Paulista e, consequentemente, também o Campeonato Brasileiro. Então, no mundo ideal, acho que o Vojvoda no final de semana poderia ter poupado alguns caras. Não conseguiu porque o Santos ainda podia ser rebaixado. Colocou o time principal. Para hoje, fica mais difícil. Aí não tenho acesso aos exames do Gabigol para saber como é que ele está fisicamente, se o risco era muito alto. Que o risco era muito alto de colocá-lo em campo, aí acho que não vale a pena você perder o atleta por muito tempo. Mas isso é consequência do que o Santos fez ao longo do Campeonato Paulista. Deveria ter somado mais pontos. E eu acho que o principal objetivo não tem que ser classificar a próxima fase, tem que ser somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos, mais uma vez, né? Propaganda enganosa. E o Marcelo Teixeira dizendo que o time vai brigar pela Libertadores, aquela coisa toda. Se nem no Campeonato Paulista, de novo, não consegue sair dali da zona de rebaixamento. Quer dizer, uma coisa horrorosa. Mas na última rodada subiu um pouquinho, saiu, não está mais. Mas com esse time, não consegue fazer coisa melhor. Não consegue se classificar para a próxima fase. Vamos ver, tem a última rodada no fim de semana. Vai ser no sufoco, porque o resto da temporada vai ser isso. Não adianta esperar mais desse time. Um time que tem uma defesa horrorosa, uma defesa péssima, pífia. Meio de campo que não entrega e ataque que não marca gol. Então esse é o time do Santos. Agora, com relação a essa jogador mimizento que não joga em gramado artificial... E eu acho que o Neymar hoje é o símbolo disso, né? Lamentavelmente. Um cara que foi um craque, um cara brilhante. E, de repente, hoje, ele se presta a isso. No dia que o time está treinando, ele coloca a foto dele com a filha. O time está não sei aonde, ele está andando de Batmóvel. Então, ele se presta para isso. Isso é lamentável. Fiquei pensando aqui, será que o Pelé, se estivesse jogando hoje, ele iria se submeter a essa pataquada? Eu acho, arrisco aqui porque ele não está mais, infelizmente, vivo para dizer o que ele pensa. Eu acho que ele jogaria em qualquer lugar. Com ele não tinha tempo ruim. Ele jogava em campo de areia, campo de terra, em campo de qualquer lugar, nos piores gramados do mundo o cara jogou. Se lesionou? Lesionou. Se tratou, como todos os outros. Quase todo mundo teve problema de joelho, teve que tirar menisco. Ficou sequelado para o resto da vida, lamentavelmente, porque era a tecnologia que a medicina tinha na época. Não tinha outra coisa a não ser arrancar menisco, aí o cara começava a ficar trôpego, né? Manco.
cara não conseguia andar, quando todos praticamente ficaram sequelados. Mas eles jogavam. Até onde deu, eles jogavam. E agora não, a gente tem uma geração de chinelinho mimizento. Ah, não vou viajar porque lá é gramado de plástico, não sei o quê. Bola outro jeito de jogar. Fica plantado no meio. Eu lembro quando o Roger Federer começou a ficar velho com problema físico. Ele mudou o jeito dele atuar dentro da quadra de tênis. Ele não dava mais pique, ele não subia para a rede como ele subia nos tempos quando ele tinha 20 anos. Ele passou a reduzir os movimentos e continuou sendo o Roger Federer. Só para citar um exemplo de um outro esporte. Futebol é quase igual, sabe? Mesma coisa. E a gente tem uma geração de mimizento, sabe? Que não vai porque é o gramado não sei o quê. Porra! Mas acho que hoje é uma situação diferente. Quando o Neymar está... Ele não esteve muitas vezes assim nos últimos tempos, mas com uma sequência de jogos e aí ele fica fora de um jogo no gramado sintético, acho que é uma coisa. O Neymar não voltou a jogar ainda pelo Santos. Hoje seria uma oportunidade? Seria, mas é o ideal ele voltar no gramado sintético? Eu acredito que não. Vai mudar o preço do dólar se o Neymar jogar hoje ou não? O Santos já está numa situação emergencial no Campeonato Brasileiro? Eu não vejo dessa forma. Então, eu não acho que seja o jogo ideal para o Neymar voltar hoje, não. Eu seguraria o Neymar para o final de semana ou, enfim, quando ele estiver 100% no gramado ideal. No caso do Neymar, a situação se agrava porque, no fundo, você sempre pensa que ele quer se preparar para jogar na seleção. Aí o torcedor do Santos fala, porra, mas ele quer jogar no Santos ou na seleção? É para isso que ele vai se preparar? Mas o Santos se submeteu a isso. O Santos se submeteu a isso quando renovou o contrato do Neymar. O Santos não pode ser pintado como vítima, não. O Santos sabe de tudo. O Santos tem noção de tudo que acontece com o Neymar. Isso não é uma novidade que você está contando. Isso já é desde que ele voltou ao futebol brasileiro. E o Santos, mesmo depois de 2025, mesmo sem o Neymar conseguir entregar, sem o Neymar estar à disposição nos principais compromissos do Santos ao longo do ano passado, o Santos, o que fez? Renovou o contrato do Neymar até o final do ano. Então o Santos não é vítima, não. O Santos tem total noção de onde está se metendo. Só se depende do